Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, nesse momento. Vamos abri-la em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Daqui a poucos minutos terminaremos o último dia do ano, terminaremos o ano, estaremos no ano novo, se Deus quiser. Hebreus 11, versículo 1, vamos ler juntos? Ora, a fé é a certeza Vamos repetir? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos ter fé, queremos ter uma fé grandiosa, Senhor. Queremos, ó Deus, entrar este novo ano com a fé verdadeira, confiando que o Senhor está conosco, confiando que o Senhor tem conduzido a nossa vida, tem guiado todas as coisas. Por isso, Pai, em Tuas mãos nós colocamos a nossa vida e Te pedimos que o Senhor nos ajude a meditar nessa verdade e a ter essa convicção, para que, ó Deus, caminhemos segundo a vontade do Senhor, crendo, confiando no Senhor tão somente. Por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse é o nosso propósito, é isso que eu desejo no meu coração, que nós entremos nesse novo ano com fé, acreditando, crendo que o Senhor está conosco. Mas, irmãos, esse ano nós pensamos que muitos dos nossos sonhos, muito daquilo que tínhamos almejado, desejado, muito do que tínhamos pedido ao Senhor, nós iríamos conquistar até esse último dia que estamos hoje. E muitas vezes nós pensamos que não recebemos, não chegou, porque não tivemos fé. Se tivermos uma fé bem maior do que um grão de mostarda, as coisas só vão acontecer, os nossos desejos só acontecerão se for a vontade de Deus. Se Deus quiser. Nós cremos e adoramos o Senhor e cantamos isso dizendo que o adoramos pelo que Ele é, não pelo que Ele faz, não pelo milagre que Ele pode fazer ou deixar de fazer. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não realizou tudo o que nós pensamos e desejamos e rogamos a Ele até hoje, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso Senhor. Tem um comentarista que tem o primeiro nome Simon. Ele afirma, irmãos, que fé é uma confissão exatamente como chamamos o credo apostólico de artigo de nossa fé cristã. No entanto, não é esse o significado de fé que o escritor de Hebreus transmite para nós. Para os evangelistas que escreveram os evangelhos, Jesus Cristo é tão somente o objeto da fé. João resume esta ênfase quando afirma o propósito de seu evangelho, isto é, estes, porém, foram registrados para que creiai que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, como está lá em João 20, 31. Em Atos também, irmãos, mostra que no século I, uma fé pessoal em Jesus era uma marca dos cristãos primitivos, era evidente na vida dos cristãos primitivos esta fé verdadeira. Ainda um outro aspecto da fé é a ênfase de Paulo na reivindicação da salvação tão somente em Cristo Jesus.
Paulo afirma que Deus faz com que o pecador se reconcilie com ele tão somente pela fé. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Está lá em Romanos 3:22. E Paulo, em Romanos 10:17, explica que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra proclamada. Irmãos, o autor de Hebreus reconhece esses mesmos aspectos da fé, apresentado por outros escritores, mas seu uso do conceito de fé deve ser entendido primariamente no contexto desse capítulo 11 da sua epístola. Os heróis da fé têm uma coisa em comum: eles puseram sua confiança exclusivamente em seu Deus. Apesar de todos os sofrimentos, apesar de toda e qualquer dificuldade que eles que eles passaram, eles triunfaram por uma coisa só: eles confiaram em Deus. Para o autor de Hebreus, fé é aderir às promessas de Deus, confiar na palavra de Deus e permanecer fiel, sempre fiel, ao Filho de Deus. Por isso, irmão, nesse capítulo, o plano do autor para contrastar a fé com o pecado da descrença se torna aqui muito claro. Contra o pecado de se desviar de Deus vivo, do Deus vivo, o escritor coloca com clareza a virtude da fé. As pessoas que retrocedem e não confiam em Deus são destruídas, mas aquelas que creem são exatamente essas que são salvas. Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Com fé, a alma é conservada. Então, a fé é a certeza. A palavra certeza é dada como substância em outra tradução. A diferença entre essas traduções vem do entendimento subjetivo e objetivo do original grego, hipostasis. Se eu estou certo de algo, eu tenho certeza no meu coração. Esse é um conhecimento subjetivo, porque está dentro de mim. Certeza, então, é uma qualidade também subjetiva. Em contraste, a palavra substância é objetiva, porque se refere a algo que não é parte de mim. Antes, a substância é algo em que eu posso confiar. Como uma tradição traz, fé é o título de propriedade das coisas esperadas. Isso, de fato, é objetivo. Então, esperança não é uma qualidade inativa, escondida. A esperança é ativa e a esperança é progressiva. Não é algo que se perde, não é algo que vai morrer, não é algo que surge e depois morre. Ela se relaciona com todas as coisas que Deus prometeu aos crentes. Todas as coisas da graça presente e da glória futura. Então, irmão, certeza. Embora a breve declaração de fé consista só de duas expressões, elas são perfeitamente equilibradas. Fé é estarmos certos de que esperamos pela certeza do que não vemos. Nós esperamos com certeza do que não vemos. A confiança é equilibrada por essa certeza. Esses dois substantivos são sinônimos nesse texto. Certeza, então, significa uma convicção interior. O crente é convencido de que as coisas que ele não pode ver são reais,
Nem toda convicção, no entanto, é igual à fé. A convicção é o equivalente da fé quando a certeza prevalece. A convicção é o equivalente da fé quando a certeza prevalece, mesmo que a evidência esteja faltando. Não é evidente, mas eu creio, mas eu tenho certeza. As coisas que não vemos são aquelas que pertencem ao futuro, que com o tempo se tornarão presentes. Mas as coisas do presente, e certamente aquelas do passado, que estão além do nosso alcance, pertencem à categoria do que não podemos ver. É claro. Tem um comentarista tem como sobrenome Westcott. Ele comenta: a esperança inclui o que é interior, assim como o que é exterior. Então, irmãos, a esperança se centraliza na mente e no espírito do homem. A vista se relaciona com um de seus sentidos. Romanos 8, 24 e 25 diz assim: porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Eu não tenho esperança naquilo que já está na minha mão, porque eu não espero mais, já está, já chegou. A fé, portanto, se irradia do ser interior do homem, onde a esperança reside, para riquezas que estão fora do limite. Por isso a fé é demonstrada em confiante segurança e convincente certeza. Eu creio. Eu tenho certeza. Assim, irmãos, como os antigos, assim como os anciões, pela fé, nós obtenhamos a aprovação de Deus. Que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Pela fé, como Abel e Enoque, que nós tenhamos o testemunho de sermos justos e agradarmos ao Senhor. Por causa da nossa fé, experimentamos o favor do nosso Deus e Pai. E esse favor, esta graça, vem em nós, porque o Espírito de Deus implantou em nosso coração essa certeza, essa convicção. É tão somente, irmãos, pela fé, que nós somos reconhecidos pelo Senhor Deus Altíssimo e por seu povo, como verdadeiros cristãos, como servos fiéis, como aqueles que creem, como aqueles que têm uma verdadeira esperança e vivem esta esperança em Cristo Jesus. Pela fé, nós entendemos e reconhecemos o poder do nosso Deus em sua maravilhosa criação. É a fé que nos move para reconhecermos, para entendermos quem é o nosso Deus Criador. É tão somente por fé que nós obedecemos às ordenanças de Deus e seguimos por veredas difíceis e temos passado por veredas de tribulação, de aflição, de angústia, de morte até. Mas prosseguimos, mas vamos em frente, mas perseveramos. Por crermos que o Senhor é o nosso Deus, não temeremos as adversidades deste mundo. Mas vamos prosseguir, firmes, com fé, nesse próximo ano. Pela fé, nós seguimos firmes para alcançarmos o que não conhecemos, porque temos convicção da sua existência. Pela fé, nós esperamos as promessas do Senhor, pois em nós está a certeza de que Ele é fiel
E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele prometeu, com certeza, um dia nós vamos ver. Exercemos a nossa fé, descansando no Deus Altíssimo, sabendo que Ele trabalha exatamente para aqueles que o amam. Creiamos, irmãos, sinceramente, creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele está conosco, nos guiando, nos controlando todas as coisas, para que nós possamos perseverar, para que possamos ir até onde Ele quer que nós cheguemos. Esta é exatamente a fé, esta é a certeza que nos enche de gratidão e nos faz entender que vivemos tão somente, e aqui estamos tão somente, para a glória do Senhor. Pela fé, irmãos, nós nos cobramos e nos obrigamos a adorar o Senhor na comunhão dos santos, e sermos igreja, e vivermos como igreja. É tão somente pela fé que nós sonhamos, almejamos, desejamos e rogamos ao Senhor, esperando na sua vontade. Pela fé, não duvidamos, não murmuramos, não ficamos desesperados, mas nos aquietamos, por sabermos que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. É sim pela fé que sofremos, é sim pela fé que galgamos montanhas, que vencemos pandemias, vencemos a ameaça de uma nova ordem mundial, mas não desistimos. Mas vamos continuar firmes, mesmo em nossa pequena fé, por amor a Cristo Jesus, nós perseveramos, porque temos a certeza do seu agir nesse mundo, do seu agir na nossa vida, do seu agir na sua igreja. Tão somente, irmãos, pela fé nós temos certeza que é o Senhor quem sustenta e aumenta a nossa fé, para que possamos segui-lo firmemente, sem nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É a certeza adquirida na revelação das Sagradas Escrituras, que autentica e firma a nossa fé no Deus Criador. É tão somente essa certeza adquirida nas revelações das Sagradas Escrituras, que autentica e firma a nossa fé no Deus Criador. Irmãos, vamos entrar este ano daqui a pouco, e vamos seguir este ano com fé. E esta fé, irmãos, muda o nosso proceder. Esta fé muda o nosso comportamento. Esta fé muda o nosso testemunho. Esta fé nos aproxima mais de Deus. E esta fé tem que nos aproximar mais de Deus, porque a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. E como é que eu quero chegar a esse objetivo? Se eu me distancio de Deus. O maior distanciamento que houve esse ano não aconteceu entre nós. Aconteceu sim entre nós e Deus. Não foi entre nós e nós, mas foi entre nós e Deus. E faltou fé, irmãos. Tem faltado fé, tem faltado essa certeza. Tem faltado a convicção de que Deus está conosco, de que tudo isso está acontecendo, não é por acaso, não. Eu vejo muita gente, muitos crentes se voltando para pessoas que estão dizendo que aconteceu isso e vai acontecer aquilo,
Eu tenho visto muitos crentes procurando palavras de homens, dizendo o que está acontecendo, o que vai acontecer. Jesus já falou isso, irmãos. O Evangelho está aqui. O que nós quisermos saber está na palavra do Senhor, e esta palavra, é esta palavra que vem nos trazer fé, é esta palavra que vem nos trazer convicção, é esta palavra que vem nos trazer certeza, é esta palavra que vai nos fincar no alicerce, para que nós confiemos e continuemos firmes, sem nos abalar, porque a palavra do homem abala o nosso coração, abala a nossa certeza, abala a nossa fé, mas a palavra de Deus vem para nos segurar, para nos sustentar, para que confiemos que o Senhor está conosco. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E é nele que nós precisamos crer, é ele que nós precisamos buscar, é ele que nós devemos ouvir, é ele que nós devemos estar junto, é com ele. Ouvir, assim como Maria se quedou aos pés de Jesus para ouvi-lo. É assim que nós devemos entrar esse ano, irmãos, como Maria, ouvindo a Jesus, acreditando em sua palavra, crendo que essa palavra é verdadeira, crendo que Ele está nos sustentando, crendo que Ele nos sustentou até agora. Nós temos a convicção disso. Nesse último momento, nós estamos com a convicção de que Ele nos sustentou, Ele nos segurou, Ele nos livrou, Ele nos salvou. E nós precisamos entrar esse ano com uma fé maior, fortalecida, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, e nós esperamos ter um novo ano de sucesso, de progresso, de prosperidade, principalmente espiritual. E a convicção de fatos que não se vê, não estamos vendo o que vai acontecer em 2021. Mas nós cremos em Jesus. Mas nós sabemos que Ele está conosco. Mas nós sabemos que Ele continuará conosco. Mas nós sabemos que Ele não nos deixará só. Porque aquele que o Pai lhe deu, Ele jamais o abandonará. Aquele que é dele, estará sempre com Ele. E irá para o lugar que Ele preparou, para que onde Ele esteja, nós estejamos juntos com Ele. E se estivermos com esta fé, se estivermos com essa convicção, se estivermos dando esse testemunho, e nós buscarmos Cristo Jesus, e nós confiarmos em Cristo Jesus, e nós entregarmos a nossa vida, o nosso caminho a Cristo Jesus, e seguirmos firmes, irmãos, com Ele, nós vamos atravessar também 2021, como atravessamos 2020, como estamos chegando aqui nesses últimos momentos. Vamos atravessar, porque é Ele que está no controle da nossa vida. Porque é Ele que está no controle da sua igreja. É porque Ele é o cabeça da sua igreja. É Ele que nos guia, é Ele que nos move. E Ele disse tudo, Ele escreveu tudo, Ele disse que ia acontecer isso. E nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que acreditar que Ele sim, só Ele pode nos dar este livramento, só Ele pode nos dar esta paz em nosso coração, só Ele pode nos dar essa convicção de que nele nós venceremos, e quer vivamos, quer morramos, irmãos. O objetivo da nossa vida é estar com Cristo. Quer estejamos aqui ou que partamos desse mundo, estaremos com Cristo. E não é aqui que nós vamos abandoná-lo. Não é aqui que nós vamos deixá-lo. Se o nosso objetivo é ir para junto dele, é estar com ele. E ele disse que seria assim. Então, meus amados irmãos, tenhamos essa certeza. Tenhamos esta fé verdadeira. E esta fé, como diz o apóstolo Paulo, vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter interesse, de meditar, de ler, de ouvir, de buscar, de procurar solução na palavra de Deus, não na palavra de homens, não naquilo que os homens estão inventando. A nossa confiança está em Deus, a nossa segurança está no Senhor Jesus, e
A nossa vida, eu já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. A nossa vida está com o Senhor. Não sei se vamos partir daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Nós não sabemos disso. Mas, diante de tudo isso, o que nós temos que crer é que em Jesus nós temos uma vida abundante. Em Jesus nós temos uma vida aqui neste mundo e uma vida na eternidade. E vivemos para a glória de Jesus, vivemos para a glória de Deus, não sabemos de nada, não entendemos nada, por isso que nós temos que crer e clamar ao Senhor, pedir como os apóstolos pediram a Cristo Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé. Como o pai daquele filho: Senhor, eu quero crer, aumenta a minha fé para que eu creia e meu filho seja curado. É esta fé, irmãos, que nós devemos buscar, que nós devemos ter, porque esta é a fé, que é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Que Deus nos ajude a entrarmos 2021 com a verdadeira fé, com a fé imensa, com a fé intensa, com uma grande fé, para que, assim como nós estamos sendo vitoriosos em 2020, assim também nós sejamos vitoriosos em 2021.